Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas, onde falo essencialmente da minha paixão por livros. Hoje temos aqui mais um vídeo de opinião e um vídeo de opinião duplo, dois livros de géneros diferentes, mas que foram então para leituras conjuntas. O primeiro livro que eu vos tenho para vos falar é então O Grupo, de Mary McCartney. Foi lido no âmbito da leitura conjunta da Issa e da Sophia Library, a Manly. E confesso, se não tivesse sido esta leitura conjunta, eu não teria pegado no livro tão cedo. Eu parti com algumas expectativas para este livro. Eu não tinha visto a opinião, mas na altura, quando comprei o livro, tinha visto aqui a sinopse e tinha parecido um livro, uma história bastante interessante. Porquê? Porque relatava então aqui anos 30, Estados Unidos, e um grupo de mulheres. Portanto, eu achei que seria aqui um livro muito aqui uma ode ao feminismo. E a verdade é que sim, aborda aqui muita parte das mulheres, da ficção das mulheres, não só a forma como a sociedade via as mulheres nos anos 30, e são jovens que acabaram recentemente o seu curso e, portanto, são jovens adultas e, portanto, estão assim a começar a sua vida. A verdade é que, em termos de história, em termos de narrativa, em termos de escrita, o livro acabou por não corresponder totalmente às minhas expectativas. Nós caímos praticamente de paraquedas na história e somos aqui quase que bombardeados com demasiada informação em relação aos personagens. Temos um conjunto, são 7 ou 8 jovens e é-nos apresentado depois, entretanto, à medida que vamos fazendo na história, capítulos mais dedicados a determinadas personagens, e é por aí que vamos fazendo a fotografia geral e tirando aqui um bocadinho a personalidade a cada uma das personagens. Mas para mim foi muito, mas mesmo muito difícil conseguir entrar na história e conseguir identificar quem era quem. Eu penso que, pelo menos para mim, no meu caso, teria sido muito útil. Temos aqui uma listagem no início, uma listagem das personagens com o nome e algumas referências que fossem importantes, porque efetivamente eu senti-me aqui muito confusa em quem era quem, e porque são mesmo muitas, e achei que não, para mim custou-me muito entrar. Em termos também de entrar na história, é uma narrativa que acaba por ser mais lenta e mais morna, e por isso também confesso que este início foi muito complicado. Só mais aí a metade do livro é que achei, talvez por entretanto começar a perceber melhor quem era quem, é que a leitura foi fluindo um bocadinho melhor. É importante, lá está, por nos dar esta visão das mulheres, não só como elas, jovens mulheres, jovens recém-formadas, entrar no mundo de trabalho e no mundo de sociedade, de maridos, a forma como elas veem o mundo e também a forma como elas são vistas, porque fala aqui, aborda temas como a sexualidade, como o casamento, como os filhos, como até o próprio trabalho, e portanto, nesse ponto de vista é interessante. Agora, em termos de construção, não resultou para mim na melhor forma. Apesar de depois, tal como eu disse, mais para meio, as coisas terem fluído, não foi um livro que me arrebatasse. Eu vou dar 3 estrelas, porque efetivamente foi interessante, mas não me arrebatou. Eu tenho muita pena, porque eu ia... Lá está, também não sei se foi por eu ir com muitas expectativas, pela sinopse, por ter achado que o livro seria aqui mais forte, mais envolvente, mas a verdade é que por esta narrativa, que acaba por ser um bocadinho densa, pouco fluida, não consegui esta ligação, e tenho muita pena, porque eu ia mesmo com muitas expectativas e não consegui. Em termos de metas, peço desculpa eu não ter cumprido, mas as leituras conjuntas, e esse para mim é um aspecto que funciona pela parte negativa. Quando têm metas, eu acabo por não as respeitar. Porquê? Porque para mim quebra-me mais a leitura se eu tiver que... nos últimos dias era isso que aconteceu, as metas eram de 30 ou 40 páginas, isso para mim é efetivamente muito pouco. E eu estar a forçar-me a parar e depois ter que pegar no outro livro ainda teria tornado a leitura menos prazerosa, e portanto a leitura já não estava a ser um livro que me enchesse as medidas. Portanto, se eu parasse, iria ter ainda uma quebra de ritmo, e eu quero pedir desculpa às minhas colegas, portanto, não respeito os timings, acabei muito mais cedo, mas ainda assim, lá está, se não tivesse sido essa leitura conjunta, também era um livro que eu não pegaria já, e pronto, aqui está.
O segundo livro que vos tenho para falar é do outra leitura conjunta, organizada pela Sandra, o Somos Todas Duquesa e Romance de Época. O livro escolhido foi então o Because of Mr. Bridgerton, acho que é assim. É o primeiro volume de uma tetralogia, eu lá não me recordo o nome, é outra, Roxbury, acho que não é bem este o termo, mas então, eu julgo que a nossa protagonista, que é a Billy, é tia dos Bridgertons que conhecemos na série dos Bridgerton, portanto é a irmã do pai do Anthony, do Colin, do Benedict, por aí afora. Portanto, não há cá perigo de spoilers com os livros do Bridgerton. Nós conhecemos a Billy logo numa situação muito caricata. Ela está no cimo de um telhado porque tentou salvar um gato de uma árvore e acabou por cair no telhado. E eis quem aparece, quem acaba por a salvar, então o George, que é o irmão mais velho então da família Roxbury. Eu estou a dizer mal o nome de certeza, mas eu não me recordo bem do nome. E que é então o irmão com quem ela nunca se sentiu tão à vontade e sempre teve aqui uma grande picardia. E pronto, Romance de Época, nós percebemos logo qual é aqui o par romântico. E eu gostei muito desta interação entre os dois. Temos várias cenas com picardia. Em termos de história em si no global, achei que ficou um bocadinho aquém, principalmente daqueles livros que eu gostei mais da série dos Bridgerton, o livro dedicado ao Anthony, o livro dedicado ao Colin, até o da Daphne, e mesmo até o de Eloise. Foram livros que eu dei uma classificação mais elevada, pelo menos o do Colin e o do Anthony, para mim são os meus favoritos, e achei que aqui, talvez por lá está, nós temos aqui alguma dinâmica familiar, por parte, a Billy tem mais irmãos, mas neste caso a única que está em casa é a irmã mais nova, a Georgia, e a relação com os George. Portanto, eles são muito amigos, são famílias muito próximas, muito amigas, mas também ele tem vários irmãos. Aliás, a melhor amiga da Billy é a Mary, que é irmã do George, mas já está casada, e só está agora em casa o irmão Andrew. Portanto, não temos assim tanta dinâmica familiar como nos primeiros livros dos Bridgertons, que foi algo que eu gostei muito, foi toda aquela dinâmica familiar. E aqui temos em menor escala. Mas mesmo assim eu gostei muito, lá está, tal como eu disse, gostei muito daquela picardia entre a Billy e o do George, eles picam-se ali um bocado, mas gostava de ter visto mais picardias, porque depois parece que acaba assim por ser um bocadinho morno, acaba por ser cenas assim mais do dia-a-dia, mais... Eu gostei, e eu vou dar 4 estrelas porque foi efetivamente um livro que eu gostei, uma história que eu gostei. Eu queria uma leitura mais... Eu também parti com a mente que seria uma leitura mais leve, mais divertida, e nisso o livro cumpriu, só que acaba também por saber um pouco, porque acabava por querer mais desta interação entre os personagens, mais esta picardia, mas foi uma leitura, lá está, acaba por ser uma leitura de conforto. Juliette Quinn escreve muito bem. Eu li em inglês e são livros relativamente acessíveis, e eu não tenho um grande nível de inglês, tenho um nível efetivamente mais lento, leio mais devagar, mas efetivamente até foi um livro que me absorveu bastante e que eu li em pouco tempo. Eu vou então ficar por aqui. Digam-me se leram algum destes livros, se ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui, um beijinho e até ao próximo vídeo.